Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para a primeira aula da primeira trilha da disciplina Teontologia, o estudo de Deus hoje. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a doutrina de Deus nessa disciplina. Ela é a quarta disciplina da nossa grade curricular, já uma doutrina, né? E aí é muito importante, paralelamente, olhando Bíblia e doutrina, nós estamos, neste momento, olhando juntamente com essa disciplina a disciplina da teologia do Pentateuco, certo? Certamente você está assistindo por dentro da plataforma, então é muito importante que você possa vir pelo YouTube também, deixar o seu like, comentar aqui no vídeo do canal. É muito importante para que o canal cresça. Também veja a possibilidade de se tornar um membro do canal Teologia para Todos. Muito importante isso para o crescimento do canal. Outro pedido que eu vou fazer para você que está cursando teologia, o curso superior de teologia, printa essa tela aqui, né? E coloque lá no seu Instagram, marque aqui o professor para que a gente possa espalhar aí esta fome, né, pela palavra de Deus e contagiar outras pessoas em relação à palavra de Deus, certo? Então, na nova plataforma, as aulas estão estruturadas, as disciplinas estão estruturadas em 5 trilhas. A diferença é que agora as trilhas possuem 2 aulas. Então, cada semana nós teremos uma aula de cada disciplina, com a forma de tornar a aula mais curta, vídeos aí de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora no máximo, e aí, né, facilitar a vida de quem está estudando, certo? Então, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de comentar, né? Talvez você está acessando via plataforma, mas é importante também você fazer este acesso também via YouTube, porque daí, de certa forma, ajuda aí o canal a crescer, né? Você pode, aqui embaixo vai aparecer, ó, assistir no YouTube, né? Acesse a plataforma aqui, assistir no YouTube. Clica ali, ele vai abrir o YouTube e aí é bom porque o vídeo, de certa forma, né, contabiliza aí o seu like, contabiliza a sua visualização e o canal cresce cada vez mais. Certo, gente? Então vamos lá para a nossa aula, 1 minutinho só. Deixa eu fazer aqui, colocar aqui o nosso slide. 1 minuto. Um minutinho só. Esther deve estar brincando aí, né? Com a Polly. E aí você deve ter ouvido aí o latido. Mas vamos lá, nada que interfira a nossa aula de hoje. Então, trilha 1. A trilha 1 é o estudo de Deus, dessa disciplina chamada Teontologia. E nós vamos olhar para a existência de Deus na aula de hoje. Deixa eu só ajustar o meu slide aqui. E aí a gente vai para a aula de hoje. Olha só. Algo muito importante, né? O estudo sobre Deus e teos e logia, né? Teologia, vai justamente mostrar isso. Então, o estudo sobre Deus expressa o quê? Né? Expressa o exato, né? O exato significado da palavra teologia. Ou seja, estudo ou tratado sobre Deus. Teologia é o esforço humano, nós já vimos lá em introdução à teologia, o esforço humano, né, de compreender Deus, de se aproximar de Deus, de interpretar a revelação de Deus, de conhecer a Deus, né? Claro que Deus se faz conhecido porque ele se revelou ao homem, né?
foi ele quem se revelou ao homem. E desta forma, tá? Ao se revelar ao homem, o próprio Deus, né, permitiu que o homem o conhecesse. Tá bem? Então, o termo entretanto, como nós estamos vendo aqui, teologia, ele é aplicado a todas as áreas, né? A todas as áreas que fazem parte do conjunto de estudos relativo à divindade. Ou seja, quando a gente fala de teologia, a gente vai falar, né, a respeito do estudo das doutrinas bíblicas, a respeito da história da igreja, a respeito da teologia bíblica, a respeito dos dogmas, a respeito da igreja. Então, notem que a teologia, ela abrange, sim, de uma certa forma, muito a respeito, né, daquilo que nós enxergamos dentro de um curso de teologia, do arcabouço, aí podemos dizer assim, um termo que está na moda agora, né? Em relação à Bíblia, tá? Então, ou relação a muito mais do que isso, em relação à divindade que envolve o estudo da teologia, que é o próprio Deus, tá bem? Então, olha só, o estudo sobre Deus, e é muito importante nós olharmos isto, o estudo sobre Deus, ele não tem a presunção, tá, de sondar a Deus. Deus é indecifrável. Texto de Paulo aos Romanos, ó profundidade da riqueza, né? Fonte de toda sabedoria. Quem foi o seu conselheiro para conhecer a mente de Deus? Ninguém. Né? Então, jamais o homem teria competência para dizer que sondou a Deus, que conseguiu prescrutar Deus. Isso não está dentro da capacidade do humano. Então, se o homem quisesse, né, se dar a esse trabalho de sondar a Deus, no mínimo ele teria que ser eterno, tá? Ou seja, para ser eterno, né, para conhecer Deus nesta profundidade, o homem teria que ser como Deus, teria que ser um Deus. E é isso, nós temos a certeza que nenhum de nós somente ele é. Então, ou seja, não haveria alguém no universo capaz de executar uma tarefa como esta, tá? Então, conhecer a Deus por meio de um estudo sistemático é submeter-se o quê? Por que nós vamos estudar a Deus nessa disciplina? Já que então não tem a possibilidade de prescrutar Deus. A ideia aqui, irmãos, é de nós nos submetermos à revelação especial de Deus que foi pela sua santa e bendita palavra. Nós nos submetemos a ela. Então, ele permitiu, né? Ele se permitiu revelar dentro de uma medida que ele julgou suficiente para a humanidade. É claro que muito mais, Deus é muito mais do que aquilo que ele se revelou aqui, né? Vocês vão concordar comigo, muito mais. Deus é mais profundo, mais majestoso, né? Mais tremendo, mais tudo, poderíamos dizer assim, né? Então, aquilo que ele revelou para a humanidade foi suficiente para essa humanidade. Tá? Então, é isso que nós precisamos compreender, que Deus revelou aquilo que era suficiente que nós entendêssemos e compreendêssemos, tá? E aí entra toda essa questão da revelação de Deus. Deus tem formas especiais de dar-se a conhecer ao homem. E essas formas de revelações são incontestáveis. Ou seja, são incontestáveis a tal forma que
impossibilita o homem de escapar de quaisquer juízo de Deus. Ou seja o juízo pela qual a igreja passará, ou seja o juízo pelo qual os ímpios passarão. Tá? Então isso é muito importante de nós compreendermos, porque não há, pensem comigo aqui, e aí tem um texto maravilhoso de Romanos que nós precisamos ler ele para compreender o que eu estou dizendo aqui nesse exato momento, tá? É o texto de Romanos, capítulo 1, os versos 18 e 19, tá? Então, olha só o que está em Romanos, capítulo 1, versos 18 e 19. Só um minutinho aí, que eu já chego no texto. Um minuto aí. Ó, Romanos. Esse texto é fundamental para esse entendimento. Diz assim, olha só, Romanos capítulo 1, versos 18 e 19, tá bem? Diz assim, ó. Um pouquinho aqui. Deixa eu só voltar aqui uma coisa. Um minutinho, tá? Estou aqui enquanto a gente faz esta aula de hoje, disponibilizando outras aulas aí para os irmãos em outras plataformas também, já que a gente tem um curso aí também de homilética, tá? Então eu estava subindo o vídeo aqui, precisei só fazer uma pequena ação aqui para fazer o processo. Olha o que diz lá, Romanos capítulo 1, verso 18 e 19, diz assim: assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade. Olha o que diz o texto, gente. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. O verso 20 vai dizer que por causa disso não há nenhuma desculpa. Não há desculpa. Ou seja é bom, né? Ou seja, os homens são indesculpáveis, tá? Quando não acreditam nele, por quê? Porque Deus se revelou. Deus se revelou pela sua criação. Deus se revelou pelas obras de suas mãos. Deus se revelou, tá bem? Então nós não podemos esquecer disso. Então, a revelação de Deus se dá fundamentalmente dos modos natural e especial, tá? Compreendidos como subjetivo ou natural, que a gente vai falar de antropológica e cosmologicamente, e objetivo ou especial. Lembram, né? Já falamos muito a respeito sobre, principalmente se você faz parte aí do Teologia para Todos, vai lembrar que já falamos muito a respeito da revelação geral e revelação especial, tá? Então é isso. Agora, vamos falar cada uma dessas revelações. Primeiro, a revelação antropológica. Esta é a primeira forma de Deus se revelar ao homem, e ela é intrínseca, ou seja, ele se manifestou, como nós vimos no texto que nós acabamos de ler. Então, nele se manifesta o quê? A revelação antropológica humana. Ela se dá dentro do homem, por isso que ela é intrínseca, ou seja, o homem sabe que existe e sente que existe um ser acima dele.
esta revelação de Deus comprova o quê? A característica divina que o homem guarda dentro de si a partir da criação, a chamada imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, quando Deus olhou e disse: façamos o homem conforme a nossa façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus está aqui dentro e isso comunica, independentemente da fé, independente mesmo da crença, independente mesmo até se o homem é ateu. Isso a próprio Salomão vai dizer que Deus colocou dentro do homem o desejo pela eternidade. Deus colocou dentro da gente isso, tá? Então, dentro da revelação antropológica, e aí adotando o princípio da física, de que tudo que se assemelha se atrai, né? Traçamos um paralelo entre o homem e Deus. Ou seja, o ser humano é atraído por Deus, porque ele mesmo, Deus, é a fonte primária de todo ser humano. Aleluia. Bendito e louvado seja Deus, porque Deus nos atrai. Amém, irmãos? Magnífico isso, né? A vontade de glorificar o Senhor. Tomás de Aquino diz que o homem é um ser, dizia, né? Que o homem é um ser incuravelmente religioso. Por que o homem é um ser religioso? Porque é da sua natureza. O homem é naturalmente religioso, né? Há algo dentro do homem que se comunica com Deus. E isso é magnífico, né? Ou seja, há no homem uma atração inconsciente para a busca do sobrenatural. Por que é que você encontra muitas vezes, né, em tribos indígenas distantes, afastadas, totalmente isoladas, você vai encontrar lá uma ideia de divindade entre eles, né? De uma adoração a alguém superior, justamente por causa disto, né? Por causa desta atração, tá? E é importante nós compreendermos isso, porque é isso que faz nós entendermos, então, essa busca incansável do homem pela religião, por um ser divino. O homem está constantemente buscando se relacionar com Deus. É algo que Deus colocou dentro do homem, tá? Deixa eu só fazer aqui, eu fechei o slide para fazer uma correção e aí, né, não corrigi. Agora sim, tá? Então, olha só. Há no homem uma atração inconsciente para a busca do sobrenatural. E é isso que o leva a buscar a Deus, mesmo que, na visão do homem, isso seja feito de forma distorcida. E aí é o que a gente acaba notando e percebendo nas inúmeras religiões, nas inúmeras culturas espalhadas pelo mundo. As distorções disso vão resultar o quê? Na ignorância do homem, na busca por um Deus que muitas vezes ele acha que é Deus e não é Deus. Mas há dentro do homem o desejo de se comunicar com Deus. Outro ponto importante é a natureza moral. A natureza moral é conhecida pela consciência de justiça inerente ao ser, ou seja, a natureza moral decorre em atos de bondade, justiça, amor. Como pode, a gente poderia perguntar, como pode um homem, sendo depravado e pecador, fazer coisas boas? Como pode isso? Tá? Acontece porque há dentro do homem, implicitamente, a ideia da moralidade, a ideia de um juízo, o que pressupõe a crença de um supremo juiz, tá bom? Então, a natureza racional, tá? A natureza racional do homem
ela distingue esse homem das demais formas da vida animal. Então o homem pensa, o homem comunica-se, o homem se relaciona, o homem tem uma inteligência, o homem ama, o homem sente, né? O homem se expressa diferente do resto da criação de Deus, tá? Então aí a gente avança no que nós chamamos de natureza racional, tá bem? Então olha que importante a gente falar a respeito da natureza racional, porque nós estamos vendo que a fé também ela se move pela razão. E aí, na hipótese de o homem ter evoluído, né, como alguns pensam, evoluído a partir de uma espécie inferior, como alguns tentam explicar, né? Deixa eu ajustar aqui, só um pouquinho. Que alguns tentam explicar que entre toda a diversidade humana no mundo animal, né? Como somente a espécie humana alcançou tamanho privilégio, tá? Por mais que se tente argumentar sobre a inteligência dos animais, o máximo que os animais fazem é apresentar o seu instinto, tá? Enquanto que o instinto animal apresenta uma ação única e repetitiva em determinada espécie, o homem é capaz de realizar milhões de tarefas diferentes, sendo muitas delas concomitantes. Então, o homem é um ser capaz, inteligente, acumulador de conhecimento, tem memória, né? Desenvolve, inova, cria, pensa, raciocina. Então é diferente, isso chama-se natureza racional. Já a natureza emocional é a capacidade desse mesmo ser humano de sentir alegria, tristeza, amor, ódio. Então reflete muito mais na singularidade em relação aos animais, tá? Então, o homem cada vez mais singular em questão ao restante da criação, tá? Já a natureza emocional tem a ver com a lista dos argumentos da pró-existência de Deus, como os argumentos da sua natureza moral, né? Da natureza racional, que daí é peculiar aos homens, porque somente os seres humanos, não os outros animais, nada na criação recebeu a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. A imagem de Deus está apenas dentro do homem, tá? Então, isso é o que denota essa natureza emocional, tá? Por isso, reflete no homem algo correspondente a Deus. Por que o homem se direciona a Deus? Por que o homem se relaciona com Deus? Por causa da imago Dei, a imagem de Deus que está dentro de nós. Deus é justo, natureza moral. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, natureza racional, que nós também temos, tá? Nossa natureza moral é saber o que é certo e o que é errado. Deus é justo, tá? Natureza moral. Então a nossa imagem e semelhança está relacionada na natureza moral. Na natureza racional, Deus sabe tudo. Então nós pensamos, nós agimos, nós criamos, nós planejamos, natureza racional. E Deus é amor, a natureza emocional, né? Então notem que nós somos correspondentes a Deus. Imago Dei. Tá? Então quando alguém fala Imago Dei, talvez seja algo complicado de compreender. O que é imago Dei? O que é imagem de Deus? Então, isso é interessante justamente nessa correspondência, né, entre Deus e o homem, tá? Então, a natureza emotiva e voluntária do homem prova a existência de um ser que pode fornecer em si um objeto satisfatório do sentimento humano e de um fim que
manifestará as mais elevadas atividades do homem, garantindo então o seu elevado progresso, tá? E aí entra um outro ponto dentro da revelação, que é a revelação cosmológica. Por mais que os materialistas, né, se esforcem, por exemplo, para defender a teoria da evolução, excluindo a crença em Deus Criador, não há como negar a maravilha da natureza, ou seja, o segundo livro de Deus, ou talvez o primeiro, né? Porque Deus tem 2 livros. Vamos dizer, como assim? Primeiro, um livro é as Sagradas Escrituras e o outro livro que revela a Deus é a sua criação. A propósito, quero mostrar para vocês aqui, muito importante, quem gosta de discutir Gênesis, a gente está discutindo na outra disciplina, né? Vou ver se consigo sacar alguma coisa dele para a nossa disciplina, que é esse lançamento da Thomas Nelson, né? Daquela coleção Cristãos na Ciência, né? Coleção Fé, Ciência e Cultura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. Ó, discutindo a criação, um encontro entre a Bíblia e a ciência. Fantástico, né? Já chegou hoje e hoje, nesse dia que eu estou gravando, né? Mês de abril de 2023. Então, né? Até para discutir essa relação cosmológica. Então, a existência do cosmos, né, o universo, as galáxias, isso exige uma causa primeira. Ou seja, onde é que tudo começa? Tudo começa, né, quer uma substância ou quer fenômeno, numa existência de alguma causa produtiva. Ou seja, o universo, no que se refere à sua forma, como ela existe hoje, deve ter começado, né, a sua existência, tá? Essa existência aí há uma causa correspondente, né? Os materialistas vão dizer, olha, Big Bang, né? Explosão. Essa causa, certamente, para produzir o que produziu, ela é indefinidamente grande. E aí, olha só, olha a importância. A ordem e... Aí entra o que nós chamamos de argumento teleológico. Preste atenção. Teleológico. Não é teológico, é teleológico. Ou seja, teleos é fim, logos é razão. Então, teleologia indica o quê? Finalidade. Qual o propósito? Quando a gente fala de argumento teleológico, estamos dizendo qual é que argumento, que finalidade tem esse argumento? Qual é o propósito desse argumento? Tá? Então, a ordem e adaptação do universo constituem-se em uma prova de que Deus existe. Tá? Porque tudo tem um fim. O planeta Terra não está aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso, não é resultado da poeira cósmica, não é resultado da evolução da ameba, não é nada disso, tem um propósito. Ou seja, nós não estamos no universo por um acidente de percurso, nada disso, tem uma finalidade. Então este é o argumento teleológico, tá bem? E aí, a teleologia, neste caso, é empregada para considerar o propósito do universo e tudo que nele está contido. Então, o argumento teleológico contribui para mostrar que tudo quanto há no universo resulta de um desígnio divino, ou seja, né, tudo é obra de suas mãos, tudo é para a glória dele. E aí tem um texto que para mim ele é totalmente impactante. Eu sou simplesmente apaixonado pela epístola de Paulo aos Colossenses. Eu a considero como o maior tratado cristológico. Paulo vai dizer a partir do verso de número 13 do capítulo 1 de Colossenses
verso 15, melhor dizendo. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, gente, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz de Cristo, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre o céu, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Aleluia. Então esse é o argumento teleológico, né? Então, embora o conhecimento subjetivo tenha importância no sentido de provocar no indivíduo algum interesse pela revelação, o conhecimento objetivo de Deus se dá por intermédio daquilo que Deus revelou a nós, a sua maravilhosa e bendita palavra. Amém? Então, ou seja, como conhecer a Deus? Como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e isso se dá por intermédio da sua bendita e maravilhosa palavra. Certo? Encerramos a primeira aula dessa primeira trilha, né, mais curtinha. Na próxima aula, na segunda aula da primeira trilha, vamos falar sobre os argumentos antiteístas, o antiteísmo, tá? E depois vamos nos aprofundar aí na partir da segunda trilha 2, 3 e 4, nos atributos divinos. Não esqueça de assistir o vídeo pelo YouTube, como mostra aqui. Aí dessa forma você acaba, né, gerando visualização para o vídeo no canal, você acaba de certa forma fazendo com que o canal cresça também. Não esqueça de deixar o seu like e, se possível, torne-se um membro do canal Teologia para Todos, certo? Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima aula desta primeira trilha, se o Senhor Deus assim permitir.